Certamente você conhece alguém que foi estuprada. Há uma grande probabilidade de você namorar uma mulher que foi estuprada ou um homem que foi estuprado, porque isso acontece muito especialmente na infância. Há uma possibilidade gigante de você ter um colega de trabalho ou uma colega de trabalho que foi estuprada. E se nós criarmos ambientes seguros para que essas pessoas possam se expressar, a gente vai ajudar o mundo. O que não falar para uma vítima de estupro? No Brasil, 1 em cada 4 mulheres foi ou será estuprada. E se você conhece muitas mulheres e conversa com elas, se você entrar nesse assunto, você vai descobrir que é isso mesmo. Eu conheço muitas mulheres que já foram estupradas e como eu puxo esse tipo de assunto, a gente acaba se tratando coletivamente. Só que uma das coisas para ajudar a gente nesse processo é falar sobre isso. E ninguém fala sobre isso. É muita gente. É mais do que muitas doenças e não existe uma política pública sobre isso. Então, como recentemente isso aconteceu comigo e eu conversei com as pessoas à minha volta, eu tenho percebido muitas reações inadequadas. É claro que não é por mal que você vai ter uma reação inadequada. Você não sabe como reagir. Eu gostaria de dividir com vocês, caso isso tenha acontecido com alguém próximo a vocês, ou até com você mesma, ou com você mesmo, o que você não deve fazer, o que você não deve falar. Existem algumas coisas que homens perguntam mais e mulheres perguntam mais, eu vou fazer um apanhado de tudo, mas os homens perguntam muito se foi até o final, tipo, se realmente houve uma penetração. Então, caso vocês não saibam, não precisa haver penetração para ser considerado estupro. Da mesma forma que não precisa haver penetração para ser considerado sexo. Vejam aí, as lésbicas, né, gente? Existe sexo sem penetração. Então não façam essa pergunta. Outra pergunta que você não deve fazer é quem foi, porque você tira o foco da pessoa que sofreu a agressão para a pessoa que fez a agressão. Então você deve evitar qualquer pergunta que tire o foco dessa pessoa. Você pode falar, como você está se sentindo? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Você pode se sensibilizar, do tipo, que pena que você passou por isso, que horror, qualquer coisa dessas. Recentemente eu contei, eu tô fazendo esse exercício de contar. Só, como você tá? Por que você tá tomando remédio? Eu falo, porque eu fui estuprada. E vejo a reação da pessoa. E faço esse exercício, né? E foi maravilhoso essa semana, eu contei para um colega de trabalho e ele só disse... Que horror. Pronto, maravilhoso, reação perfeita. Mas uma pergunta que as mulheres fazem muito é onde você estava, porque elas querem tentar se proteger, eu imagino. Os homens perguntam o que você estava fazendo e se você já conhecia o cara. Tem algumas perguntas que são muito difíceis de ouvir porque elas incluem uma culpabilização da vítima. Quando você olha pra mim e pergunta, mas você já conhecia o cara? Você tá colocando uma duvidazinha sobre o que realmente aconteceu. Então eu não vou querer mais dividir isso com você. É agressivo fazer essa pergunta. Se você quer saber isso, pergunte-se por que você tá querendo saber isso. E o que eu tenho sentido também, e vou dar esse toque pra todo mundo. Eu intencionalmente, até porque eu trabalho com isso, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é falar sobre o assunto, contei para as pessoas mais próximas de mim. Os homens se afastaram de mim. Meus colegas de trabalho. Um sócio terminou uma sociedade comigo, porque ele começou a me tratar como se eu fosse incompetente a partir dessa situação. As mulheres não mudou nada na minha relação com as mulheres que eu contei. Para elas eu continuo sendo competente, profissional, não mudou nada. Eu posso contar isso para elas com tranquilidade, porque elas continuam me contratando, a gente continua trabalhando junto, tá tudo certo. Mas para os homens não, mesmo os mais chegados, eles não souberam lidar, eles se afastaram de mim literalmente, inclusive os que falaram, então vamos fazer alguma coisa, vamos passear, vamos distrair, né, oferecendo coisas legais, isso é super legal, distração é muito bom, mas eles foram embora. Nesse caso, reflita, por que você tem essas sensações? Eu comecei a entender por que as mulheres não falam disso. Ninguém fala fui estuprado, porque o julgamento é muito grande. Tem um lugar, especialmente dentro dos homens, que acha que a gente é responsável. Gente, você acha que não sabe cuidar? Dá licença. E existia uma lei no Brasil, até o início do século, onde o estuprador casava com a vítima. A punição dele era casar com a vítima. Ninguém perguntava para a vítima. Então, existe uma coisa social. É no seu inconsciente, você não faz de propósito. Mas está no seu inconsciente essa culpabilização da vítima. É como se a gente perdesse valor quando a gente é estuprada. Bem como nas histórias dos filmes antigos e nos livros de história, que a mulher perde valor, que a família abandona, que aí ela não serve mais para casar. É bem isso que passa ainda hoje pela cabeça das pessoas. Então eu te compreendo totalmente, mulher que sofreu alguma agressão sexual, estupro, violação, qualquer coisa. Se você não falar, você não tem que falar. Mas é um super exercício você encontrar alguém para falar, especialmente para mulheres. Peço que todo mundo cuide um pouco melhor dessas vítimas, porque a gente sabe que isso acontece e não faz nada para ajudar. Eu tô fazendo esse vídeo, tem outras meninas fazendo vídeos. Deixa as pessoas falarem. Eu tenho um grupo no WhatsApp de produtores de evento. Outro dia eles compartilharam um filminho que você já deve ter recebido. Que alguém tá filmando, tem uma atriz e ela vai se trocar na coxia do teatro, né? Ela se esconde atrás lá das pernas, que a gente chama do teatro, pra se trocar. E ela troca de roupa, e ela fica nua e coloca um outro figurino, que é uma lingerie. E alguém filmou isso, obviamente, sem autorização dela, porque
ela está escondida, não é um lugar para as pessoas filmarem. E ela tem um assessor ali que ajuda ela a trocar de roupa rápido. Então ela fica nua, depois põe a roupa. E todo mundo compartilha isso dizendo, eu queria ter esse emprego desse cara. Aí compartilharam isso no grupo e eu perguntei, é mais criminoso quem faz uma filmagem dessa ou quem compartilha? Gente, podia ser eu sou atriz. E se eu tiver que me trocar no cochê do teatro? E ficar sem roupa, então as pessoas podem me filmar e brincar com isso e ficar compartilhando na internet? De onde as pessoas tiram que isso é engraçado? Porque elas não se identificam com a vítima, elas se identificam com o cara que tá trocando a roupa da mulher porque ela é gostosa. Quando você não fala nada, quando você não se posiciona, você tá do lado do agressor. Quando você não se posiciona, você tá do lado do estuprador. Porque o único jeito de alguém saber que você não participa daquilo é quando você se posiciona. É quando você diz, eu não participo disso. Mas daí você vai virar um chato politicamente correto? Caguei. Se você apoia esse tipo de situação, você está apoiando o cara que me estuprou. Você me estupra, de algum jeito. Por isso que eu sou tão chata. E eu sou mesmo. Porque eu não vou apoiar isso com ninguém. Nem comigo, nem com você. Eu vou defender o seu direito para defender o meu direito, porque é nosso direito. Eu sei que esse vídeo é mais pesadinho, né? Mas eu queria conversar isso com vocês, porque é necessário. Parabéns para você que conseguiu reconstruir a sua vida. Eu chamo de morte. Eu falo que eu sou uma mulher que vai morrer 2 vezes, porque não tem como você viver como você vivia antes. Não seja peso, seja força. Que todos nós possamos ser força.